Olá, conversando com a Bíblia hoje teremos como tema gratidão. E como base para nós desenvolver a nossa conversa sobre este tema, escolhemos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo 18, aonde diz o seguinte, a palavra de Deus: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A palavra de Deus aqui deixa claro que ser agradecido ou ter um coração envolto ou envolvido na gratidão é a vontade de Deus. E certo que tudo que a gente observa nas Sagradas Escrituras que diz respeito à vontade de Deus, nós precisamos prestar bastante atenção, porque sem a menor sombra de dúvida, trata de algo importante para nossas vidas. Mas é interessante notarmos que não podemos cometer o equívoco de fazer uma leitura errada ou dar uma interpretação errada a este versículo. Eu já ouvi pessoas até mesmo citar esse versículo de forma equivocada, errada, onde muitos dizem que por tudo dai graças. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que devemos dar graças em tudo e não por tudo. Qual é a diferença? Quando nós estamos falando por tudo, disse a respeito de que por tudo que aconteça ou aconteça o que acontecer, sendo responsabilidade ou causado por quem for, ou ações ou atitudes que são consequências diretas dos nossos pecados, mesmo assim, devemos dar graças a Deus por esses acontecimentos? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo em tudo e não por tudo. Em meio ou mesmo que em toda e qualquer circunstância, nós devemos ser agradecidos a Deus. E como nós já falamos, muitas vezes nós estamos vivendo determinado sofrimento, dores em nossas vidas que são consequências diretas do nosso pecado. Sim, mas mesmo assim devemos enfrentar essas situações agradecidos ao Senhor. E claro, basta que para isso olhamos para a misericórdia, para a bondade de Deus, de que nos tem preservado e nos preserva sempre, mesmo quando nós estamos transgredindo a sua vontade. Pois bem, mas olhando para o texto também deixa muito claro e muito objetivo o texto em dizer que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gratidão, em tudo dar graças. Por quê? Porque a gratidão é a primeira virtude do bom caráter. É agradável a Deus que assim vivamos. O contrário ou o inverso de gratidão é a murmuração. A pessoa que murmura, que reclama, que é ingrato, de certa forma, ele está falando contra Deus, reclamando de Deus. Porque embora a pessoa vive como todo ser humano debaixo da graça universal de Deus, e aqueles que receberam e têm Jesus como Senhor e Salvador são beneficiados pela graça particular do Senhor, essa graça oferecida em Cristo Jesus através da cruz de Cristo para a nossa salvação, assim sendo,
Como nós podemos viver murmurando, reclamando? Não podemos. É incoerente com aquilo que Deus tem feito por nós. Por isso, gratidão é a vontade de Deus. Gratidão é a primeira virtude do bom caráter, porque gratidão é a prova de humildade, tanto para com Deus quanto para com as pessoas, ou seja, tanto o nosso relacionamento com Deus quanto o nosso relacionamento com as pessoas. A pessoa humilde, ela sempre será grata. A pessoa orgulhosa sempre é ingrata. Por quê, pastor Edilson? Porque a pessoa orgulhosa sempre ele acha que merece mais, que deveria ser feito mais, que não foi feito o suficiente, que não foi tratado como deveria ser tratado. Enquanto humilde de coração, ele reconhece que nem aquilo que já foi dado, que foi feito, a forma que está sendo tratado, ele merecia. E é muito triste, é muito difícil o relacionamento com uma pessoa ingrata. A pessoa ingrata, ela não reconhece o que o esposo fez, o que a esposa fez, o que o filho fez, o que o pai fez, o que a mãe fez. Ah, como é lamentável. Nós vemos hoje em dia muitos filhos ingratos. Pelo seu orgulho, a arrogância do coração não deixa perceber aquilo que os pais fizeram. Eu já vi filhos dizer: eu nunca dependi de pais, nunca dependi dos meus pais, eu trabalho, eu ganho meu sustento. Ah, é? Já nasceu grande? Já nasceu com condição de trabalhar? Mas isso ocorre devido a um coração ingrato que não reconhece aquilo que os pais fez. Mas a gratidão também é uma questão de justiça. É dar o que é devido. Se recebemos, não que tudo que recebemos nós temos que pagar. Isso é lógico, principalmente devido à graça salvadora de Cristo Jesus. Nós não temos como pagar e nem Deus pede que pagamos. Por isso é graça, é o favor imerecido de Deus. Mas seria injusto, é injusto, se nós não reconhecermos com gratidão aquilo que Cristo Jesus fez por nós, dando a sua vida em sacrifício na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Não tem como o cristão genuinamente salvo por Cristo, verdadeiramente cidadão do reino dos céus, não ser grato. É muita incoerência, é injustiça. A nossa vida tem que ser tomada por essa gratidão, e uma vida completamente movida e envolvida nesta gratidão. A palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz que o amor de Cristo nos constrange, uma vez que um morreu por todos, logo todos nós morremos para viver para aquele que por nós morreu. É verdade. Não pode haver outra atitude, não pode haver outro procedimento na vida de um genuíno crente, um verdadeiro salvo pela graça de Cristo, a não ser um coração agradecido. Mas a gratidão também, ela traz refrigério, traz conforto à alma, porque a gratidão, ela sempre reaviva em nossos corações a esperança. E volto a dizer, a gratidão com as pessoas com quem nós nos relacionamos e, claro, principalmente a gratidão a Deus. Porque todas as vezes que o nosso coração enche de gratidão, traz a nossa memória coisas que nos dão esperanças. Por quê? Porque se recebemos benefício no passado, se reconhecemos o que temos recebido, o que o Senhor tem nos dado, o que as pessoas têm nos dado, certamente isso enche o nosso coração de gozo, de esperança. Portanto, a gratidão é refrigério, é conforto para a alma, porque traz esperança à alma. Precisamos ser gratos, porque a gratidão glorifica a Deus.
A gratidão promove glória a Deus. E é importante notarmos que quando nós estamos falando de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, de proclamar as suas maravilhas, não é que Deus está lá no céu carecendo de aplausos das nossas palmas. Claro que não. Deus não depende disso. Mas quando nós glorificamos a Deus, as outras pessoas com as quais convivemos percebem e podem assim reconhecer através do nosso testemunho, da nossa pregação, a bondade de Deus. Prezado ouvinte, se tem uma coisa que Deus quer que nós façamos, é que anunciamos a sua bondade, que manifestamos a sua glória, a sua bondade. A glória de Deus fala a respeito da sua bondade para conosco. Eu sempre digo que Deus, quando fala em manifestar a sua glória, Ele não está tão preocupado em manifestar o seu poder. Ele é onipotente, indiscutível. Ele é soberano, sim. Mas a grande preocupação de Deus é manifestar a sua bondade às nossas vidas. Deus é amor e o prazer de Deus é nos abençoar. E quando nós proclamamos através de uma vida grata, porque a gratidão faz isso, proclamamos a bondade de Deus no nosso testemunho, na nossa pregação, outras pessoas podem ver e reconhecer. Como disse o salmista, muitos verão e virão, né? Adorar e glorificar o Senhor com a gente, experimentando também na vida, no coração, a bondade de Deus. Então, a gratidão, né, é o justo testemunho que nós temos que dar a respeito daquilo que Deus está fazendo, fez e, por que não dizer também, do que Deus fará na nossa vida. A gratidão é a necessária pregação do Evangelho da graça salvadora de Cristo. É necessário que falamos, que proclamamos as maravilhas de Deus. Quando olhamos para o livro dos Salmos, nós vamos ver vários salmos da palavra de Deus chamando-nos a viver, a proclamar, a dizer a respeito das maravilhas, das coisas que Deus nos tem feito, e assim externando a nossa gratidão em testemunho e pregação. Portanto, voltando aqui ao conselho da palavra de Deus, dado por Paulo à igreja em Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Estamos conscientes de que essa verdade é uma verdade que deve sim ser praticada, ser vivida por cada um de nós em cada dia. Porque quando olhamos para a nossa vida, certamente, quando nós olhamos para o nosso passado, para o nosso presente, para o nosso futuro em Cristo Jesus, não tem como não ser invadido por um sentimento de gratidão, tomado por um sentimento de gratidão, porque a bondade de Deus, como eu digo sempre, me surpreende a cada dia. A bondade de Deus nos surpreende a cada momento. Eu sempre digo que eu ainda não estou acostumado com a graça de Deus, porque cada dia ela nos surpreende. A bondade de Deus traz algo novo, maravilhoso, do seu cuidado, da sua proteção, da sua boa mão a nos proteger, a nos guiar, a nos suprir em todas as nossas necessidades. Portanto, não tem outro caminho ou outra atitude a ser tomada por um crente verdadeiro, por um verdadeiro cidadão do reino dos céus, senão em tudo dar graça, mesmo que nós não compreendemos todas as coisas que nos acontecem, todas as coisas que nos sucedem, mas uma coisa nós temos certeza: Deus é bom em todo o tempo.
Portanto, em tudo vamos dar graças ao nosso Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficando por aqui com esse Conversando com a Bíblia e aguardo vocês para outros encontros desses.